Vamos começar. Qualquer coisa, vocês me ajudem aí no chat ou no grupo. Qualquer coisa aí, se não estiver ouvindo a minha voz, ou se não estiver saindo o slide, porque o equipamento está com problema. Mas vamos aqui contornar este problema. Com a boa vontade, a gente resolve tudo, não é isso? A boa vontade é a chave do sucesso. Então, turma, o assunto de hoje é orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Vimos na aula anterior orações coordenadas. Hoje vamos ver orações subordinadas substantivas. Apenas para vocês terem uma ideia, nós já vimos, desde o início do curso, o uso da vírgula, o emprego da crase, a colocação pronominal, acentuação gráfica, orações coordenadas, uso dos porquês e orações subordinadas substantivas, que é o assunto de hoje. Assunto de hoje, 7/20 de português, orações subordinadas substantivas. Antes, vamos mostrar aqui todos os tipos de orações subordinadas. São 3 tipos. As orações subordinadas, elas são de 3 tipos. Primeiramente, é importante vocês saberem o que é que caracteriza uma oração subordinada, né? No período. O período, ele tem a oração principal e tem a oração subordinada. A oração subordinada, como o nome já está dizendo, ela completa a principal, então ela é subordinada à principal. Umas têm função de substantivo, outras têm função de adjetivos e outras têm funções de advérbio. Hoje nós vamos focar aquelas que têm função de substantivos, que são em número de 6. Então vamos lá. São as orações substantivas, tá certo? Tem função de substantivo. Tá certo? Elas são em número de 6. Tem a subjetiva, que tem a função de sujeito. Tem a objetiva direta, que faz o papel de objeto direto. Tem a objetiva indireta, que faz o papel de objeto indireto. Tem a predicativa, que faz o papel de um predicativo. Tem a completiva nominal, que faz o papel do complemento nominal, e tem a apositiva, que faz o papel do aposto. Certíssimo? Vamos vê-las agora, uma por uma. Esta metodologia aqui é fantástica, viu, pessoal? Bom, vamos ver hoje todas as orações subordinadas substantivas. A subjetiva tem a função de sujeito, a objetiva direta tem a função de objeto direto, a objetiva indireta tem a função de objeto indireto, a predicativa tem a função de predicativo, e a completiva nominal a função de complemento nominal, tá certo? Vamos ver agora, tá certo? A subjetiva. Ela faz o papel de sujeito da oração principal. Eu vou apresentar sempre, de cada uma, um período simples, tá certo? Em que há apenas uma oração, apenas um verbo, e depois eu transformo esse período simples num período composto em que uma parte da oração do período simples passa a ser o complemento, tá certo? Tá certo? No período composto. Por exemplo, é necessário o seu voto. Isso aí é um período simples, tá certo?
O seu voto é necessário. Então, eu vou transformá-la numa oração, num período composto, para aparecer a oração subordinada, tá certo? A oração principal. Então, veja aí como nós transformamos esta oração, esse período simples, numa oração, num período composto, para aparecer uma oração subordinada. Sempre, pessoal, vai haver a participação deste quezinho aqui, ó, deste que, viu? Este que aqui, ele tem o papel, tá certo? Essa conjunção aí, ela tem o papel de integrar as duas orações, tá certo? A oração principal e a oração subordinada. Então, ó, é necessário que você vote, viu? Esse que você vote aí faz o papel de sujeito da primeira oração, tá bom? Lá na oração simples ele era o sujeito, seu voto era o sujeito, agora é uma oração, que você vote. Lá o voto era um substantivo, agora votar é verbo. Não é legal, né, pessoal? É fantástico, né? Então o voto lá era um substantivo. Agora ele passou a ser um verbo. Viu? É necessário que você vote. Vote do verbo votar. Lá na oração simples, ele era um substantivo. É necessário o seu voto. Vocês sabem que tudo que vem depois de um artigo é substantivo, né? Então é necessário o seu voto. Só tinha aí o verbo, só tinha um verbo aí, né? Agora nós temos dois verbos, o verbo ser e o verbo votar, tá certo? Então agora é necessário que você vote. Aí, esse que você vote faz o papel de sujeito da primeira oração, viu? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não é legal, pessoal? Vamos para frente. Agora, vamos ver a oração subordinada, objetiva, direta. Eu vou fazer a mesma metodologia. Eu vou usar uma frase, um período simples, que só tem um verbo, e depois vou transformar num período composto. Veja como é fantástico, olha aí, ó. Olha o período simples aí, ó. Não convém a sua tristeza. Não convém a sua tristeza. Não convém a sua tristeza. Aí é um período simples, só tem uma oração, tá certo? Não convém o quê? A sua tristeza, é o objeto direto, tá certo? Esse objeto direto aqui, ó, esse objeto direto aqui, essa aqui, a tristeza aqui, que é um substantivo, vai se transformar numa oração, tá certo? Vamos ver agora como é que fica, ó. Não convém que você fique triste, viu? Não convém que você fique triste, ok? Então, agora nós transformamos em duas orações, tá certo? Sendo que o objeto direto da primeira, que era a sua tristeza, foi transformado em uma oração. Que você fique triste. Olha o que aí, ó. Olha o que, olha a conjunção que aí. Fazendo a integração entre as duas orações. Tá vendo? Vou botar em vermelho ela. Tá vendo aí a conjunção que? Então, olha aí, ó. Não convém que você fique triste. Agora é um período composto. Agora tem duas orações. Sendo que esta segunda oração faz o papel, tá certo? Do objeto direto da primeira. Lá na primeira ele era um objeto direto, não era oração. Agora virou uma oração subordinada, objetiva, direta. Não é fantástico, pessoal? Não é fantástico? Vamos para mais uma. Agora, a oração agora vai fazer o papel de objeto indireto, viu? Certo? Ó, oração objetiva indireta. O objeto indireto do verbo agora passa a ser oração, certo? Olha aí, ó. Nós precisamos de sua ajuda. É um período simples. Nós precisamos de quê? De sua ajuda, que é um objeto indireto. Então, esse de sua ajuda vai virar uma oração. Olha aí, uma oração objetiva indireta. Nós precisamos de quê? Olha aí, ó. Olha aí, ó, pessoal. Ó. Ó o quezinho aí, ligando as duas orações. Nós precisamos de que você nos ajude. Viu? Então, o objeto indireto daquela oração simples passou a ser uma oração.
Então, que você nos ajude é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Oração subordinada, objetiva, indireta. Tá certo? Agora nós vamos ver outra. São 6 modalidades de orações substantivas. Vamos ver agora outra modalidade. Agora o predicativo, viu? Agora vai fazer o papel de predicativo. Vocês já sabem que predicativo é o complemento do verbo de ligação, né? Verbo de ligação é ser, estar, ficar, aparecer, permanecer, né? Tá certo? Então vamos ver aí, ó. Olha aí, primeiro período simples. O importante é sua vitória. O importante é sua vitória. Sua vitória está completando o verbo de ligação, o verbo ser, né? O importante é sua vitória. Sua vitória é predicativo. Vai ser transformado numa oração. Olha aí, ó. O importante é que você vença. O importante é que você vença. Então, agora, ó, aquela vitória lá que era o predicativo se transformou agora, tá certo? Numa oração, ó, o que ligando aí, ó. Ó, sempre tem esse quezinho ligando, ó. Ó, sempre tem essa conjunção que aí integrando as duas orações, tá certo? Então, é importante, o importante é que você vença. Esse que você vença faz o papel de um predicativo. Por isso que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá certo? Então, ó, nós já vimos a oração subordinada, substantiva, subjetiva, fazendo o papel do sujeito. Nós já vimos a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, fazendo o papel do objeto direto. Nós já vimos a oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, fazendo o papel do objeto indireto. Nós já vimos a oração. Agora nós estamos vendo a oração subordinada, substantiva, predicativa. Tá certo? Não é fantástico, pessoal? Agora nós vamos ver a oração que vai substituir o complemento nominal. Viu? Até agora, os complementos eram do verbo. Agora vai ser o complemento do nome. Por isso que chama complemento nominal. Olha aí, ó. Complemento nominal de um nome da oração principal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. As duas orações. Uma simples, um período simples e um período composto. Ele teve necessidade, necessidade, pessoal. Ele teve necessidade, é nome. Viu? É substantivo. Agora, necessidade de quê? De ajuda. Esse de ajuda está completando agora, ao invés de um verbo, está completando o nome. Por isso que é complemento nominal. Viu? Complemento nominal. Aí eu vou substituir esse complemento nominal por uma oração. Viu? Olha o que aí, ó. Olha a figura do que aí, ó. Esse que é fantástico, né, pessoal? Ó. Olha aí o que aí, ó. Ele teve necessidade de que o ajudassem. Viu? Entendeu? Aquela ajuda lá, que era o complemento do nome necessidade, agora virou uma oração. Ele teve necessidade de que o ajudassem. Viu? Aí passou, esse que o ajudassem, passou a ser oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Viu? Como é fantástico, né? Não é fantástico? A última modalidade é fazendo o papel de um aposto. Vocês já sabem que o aposto, ele explica um termo anterior, né? O aposto explica um termo anterior. Então, veja aí, ó. Olha aí o aposto aí, ó. Ele quer uma coisa. O que é essa coisa que ele quer? Sua renúncia. Ele quer uma coisa. 2 pontos. Sua renúncia. Esse sua renúncia é um aposto. Viu? É um aposto. Mas nós vamos transformar esse sua renúncia numa oração. Novamente usando o quê, ó? Olha o que aqui, ó, pessoal, ó. Olha como é fantástico. Olha aí o que, ó. Olha o que aí, ó. Olha como é fantástico aí, ó. Tá vendo? Esse que aí é uma conjunção integrante que está ajudando a transformar
ali a sua renúncia, que é um aposto, em uma oração. Ele quer uma coisa, que você renuncie. Que você renuncie, ó. Transformou aquele aposto lá de cima, transformou numa oração. Ao invés de sua renúncia, agora é que você renuncie. Que você renuncie. Aí passou a ser um período composto, né? Porque ficou com o verbo querer e o verbo renunciar. Lá na primeira oração, simples, no período simples, só tinha o verbo querer, né? Então, pessoal, concluindo, a oração simples, né? O período simples, tem só uma oração, tem só um verbo. Quando você transforma num período composto, ele passa a ter duas orações, passa a ter dois verbos. A primeira oração é a oração principal e a segunda é a oração subordinada. Então, nós vimos aí as 6 orações subordinadas substantivas. Vamos agora ver questão de banca. Questão de banca, olha aí. Ó. Uma questão da FUVEST. O importante é que a emoção viva. O importante é que... Olha o quezinho ligando aí, ó. Olha o quezinho ligando aí, ó. O importante é que a emoção viva. Como vocês classificariam aí? Quem arrisca dizer? Quem arrisca responder? Essa segunda oração aí. Que a emoção viva. Quem arrisca dizer que qual é essa oração aí, ó? Vou voltar aqui para dar uma ajuda para vocês, ó. Vou voltar lá para você ver aí uma ajuda. Ó. Olha aqui, ó. É desse modelo aqui, essa oração aí, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o importante é sua vitória. Agora, o importante é que você vença, tá certo? Entendeu? O importante é que você vença. Tá ok? Veja aí, ó. É desse modelo aí, ó. Viu? É faz o papel de um predicativo, né? Que é o complemento do verbo ser, tá certo? Então, essa questão aí da FUVESP é uma oração predicativa, é a letra D, viu? O importante é que a emoção viva. Vamos outra questão de concurso aqui. Nós só tinha essa daí, né? Então tá aí, pessoal. O recado hoje era sobre orações subordinadas substantivas. Agora vocês vão, depois aqui da aula, ou outro dia, vocês vão, para completar o método Kaizen, vocês vão lá no YouTube, pega uma aula da professora, né? Que a gente vem usando aqui, né? As aulas dela, como suporte do YouTube, certo? Você vai usar a aula dela que trata da oração subordinada substantiva. Ok, pessoal? Então tá aí. Vamos passar agora para outro assunto. Vamos passar agora para conhecimentos censitários. Conhecimentos censitários. Vamos pegar aqui conhecimentos censitários. Ok? Beleza, Rayane? Beleza, Maria Viterbo? Vamos agora ver outro assunto. Qualquer coisa, vocês me ajudem aí. Se estão vendo direitinho, se estão escutando direitinho, se eu estou correndo, se eu estou andando no ritmo que dá para vocês acompanharem, tá certo? Porque a meta é colocar vocês no IBGE. A meta nossa é essa, viu, pessoal? E olha aqui um recado aqui importante, viu, pessoal? Olha um recado aqui importante. Veja o recado aqui importante aqui, ó. Tá certo? Passa em concurso quem estuda antes de marcar a prova, viu? Quem estuda antes de marcar a prova. Então, aquelas pessoas que pararam de estudar esperando que o IBGE marque a data da prova, vão ter mais dificuldade para passar no concurso. Por quê? O importante é você estudar antes do IBGE marcar a prova.
para no dia que ele marcar a prova, você apenas fazer uns ajustes, né? Fazer umas revisões, tá ok? Mas tem que se começar a estudar antes de marcar a prova. O período de estudar é agora. É agora, neste momentinho, viu? Neste momentinho. Vamos para frente. Vamos agora pegar conhecimento censitário. Conhecimento censitário agora. Vamos pegar conhecimento censitário. É o texto, aqui o texto 7.4. Tá aí, o texto 7.4. Pontos básicos do manual do recenseador. Nós já vimos o manual do recenseador, já dividimos em mutirão, cada pessoa ficou para ler uma parte, apresentaram questões, já foram e vieram, né? Tá certo? Já vimos, já falamos sobre o IBGE, sobre o censo, fizemos a leitura em mutirão, falamos sobre o recenseador, os instrumentos de trabalho, a estrutura do manual, falamos. Hoje nós vamos falar, até o final do curso, nós vamos pegar cada aula, nós vamos pegar partes do manual, tá certo? E focar na aula, tá certo? Hoje nós vamos focar algumas partes do manual, sobre endereço, sobre morador, tá certo? Algumas partes que a gente acha básica, que já caíram em questão do IBGE, principalmente na prova que foi feita, a última prova que foi realizada, certo? Então, nós vamos agora comentar estas partes aqui, ó. Conhecimento técnico. Primeiro, ó, o endereço, né? Vamos focar o endereço aqui. O que é que o IBGE considera endereço, né? O que é que o IBGE considera endereço? Por exemplo, vou logo dizendo para vocês aqui uma questão que caiu no último concurso do IBGE, para recenseador. Ele botou lá, endereço aí botou quarteirão, logradouro, faz parte do endereço, ele botou lá, faz parte do endereço, logradouro, número, complemento, coordenadas, e botou quarteirão. Viu, pessoal? O quarteirão, ele não é um elemento do endereço. O elemento do endereço são esses 4 aí. Veja o que aqui diz o manual aqui, ó, na página 40. Ele diz, consideram-se como componentes do endereço logradouro, que é a rua, né? A avenida, número, o complemento, por exemplo, aqui eu moro em apartamento, né? Então, o apartamento, o número do meu apartamento é um complemento, tá certo? A avenida, né, a rua é o logradouro. O número, tem um número, aí o número do apartamento é um complemento. Aí tem as coordenadas geográficas aí, tá certo? Então, isso aí, de acordo com o manual, na página que eu mostrei para vocês, na página 40, viu? Na página 40 do manual, tá certo? Isso aí é o que o IBGE considera como elementos do endereço, tá certo? Tá na página 40 do manual, né? Depois vocês olham lá, viu? Aí, consideram-se como componentes do endereço logradouro, número, complemento e coordenadas geográficas, tá certo? Agora vamos outra aqui, ó. Cômodo. É outra coisa que cai bastante no concurso do IBGE. A diferença entre o que é cômodo e o que não é cômodo, tá certo? O que é cômodo e o que não é cômodo. Isso aí, o IBGE considera como cômodo. Cozinha, sala, banheiro, quarto, né? Aí ele diz aqui, isso aí ele fala na página 52. Página 52, ó. Compartimento coberto por um teto, limitado por paredes e que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Mas tem um tipo de cozinha que não é cômodo, né? Vamos já ver. Aí ele vem aí os exemplos, ó. O que é cômodo? Cozinhas, salas, recinto com chuveiro e vaso sanitário, quartos, tá certo? Mas aí ele pergunta também no concurso o que não é cômodo, né? O que não é cômodo. Aí eu botei aqui também, ó. Não é cômodo, ó, não é considerado cômodo. Garagem, né? Varanda, corredores ligando uma sala com a cozinha, um corredor não é considerado cômodo, viu? A cozinha americana, certo? Aquelas kitnet que tem, assim, tem a salinha e tem só uma paredinha assim separando
um pedacinho de espaço lá que serve de cozinha. Isso aí não é considerado cômodo. Chama cozinha americana. Não é considerado cômodo, tá certo? Viu? Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó, página 52 do manual. Não é cômodo. Garagem, varanda aberta, corredores entre cômodos, cozinha americana. Tá vendo aí, pessoal? Esses aí não são considerados cômodos. Não são considerados cômodos, tá certo? Beleza? Ótimo, vamos à frente. Agora vamos falar da morada principal, a moradia principal. Qual é o critério do IBGE para a moradia principal? Ser habitual, tá certo? Onde a pessoa passa o maior tempo e também ser a mais antiga. Por que essas três coisas aí para caracterizar? Porque você pode, ó, página 46 do manual, viu? Você pode morar em dois lugares diferentes. Você pode morar em dois lugares diferentes. Aí o IBGE só pode considerar um. O recenseador, ele só vai considerar um local, não pode contar duas vezes. Aí ele tem que ter critérios para escolher qual é aquele que vai ser, tá certo? A sua moradia principal. Aí ele diz aqui, ó, na página 46 do manual, a residência principal, residência habitual, onde passa a maior parte do ano, e em caso de empate, ou seja, você passa 6 meses num lugar e 6 meses no outro, aí empatou, né? Aí você vai optar pelaquela que possui que você possui há mais tempo. Uma das duas, né? Você possui há mais tempo. Aí vai ser essa aí escolhida a residência principal. Ok, pessoal? Vamos mais um aqui, ó. Vamos mais um aqui, ó. Morador, a condição de morador, né? Local habitual, onde você fica a maior parte do tempo. Aí vem a página 44 do manual. Aí ele diz o seguinte, a página 44 do manual. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência, viu? Na data de referência. Você já sabe o que é a data de referência, né? Todo o censo tem que ter uma data de referência. Se o censo tivesse acontecido em 2020, como estava programado, a data de referência seria 31 de julho, passando para 1º de agosto, né? Seria a data de referência, tá certo? Então, aí, pessoal, agora vamos para outra coisa importante do manual, outro ponto básico do manual. Até o final do curso agora, pessoal, a aula de conhecimento vai ser pegando um ponto básico do manual para colocar para vocês aqui. Por exemplo, vocês sabem quem é o gerente do posto? Posto de coleta? Vocês sabem quem é o gerente do posto de coleta? Tá aí as opções aí, ó. O ACM, né? O agente, o ACS, né? Tá certo? E o CCS, tá gente? Qual desses três aí vocês acham que é o gerente do posto de coleta? Vamos lá no manual, ó. Manual, página 30. O ACM desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Página 30 do manual. Turma, isso aí, com certeza, tá certo? Isso aí, com certeza, vai ser uma questão do concurso. Com certeza. Já foi, né? Vai ser novamente, viu? Uma das funções que ele tem outros, né? Uma da função do ACM é gerenciar o posto de coleta, tá certo? Viu? Então, isso aí é muito importante, viu, pessoal? Vamos agora ver mais alguma coisa, né? Agora, pessoal, é quem contrata o recenseador. Quem é que contrata o recenseador? Quem é que faz o contratinho? Vocês vão ser contratados, né? Vocês vão trabalhar, vão ser servidores públicos temporários, né? Vocês vão fazer um contrato. Quem é que faz, né? Quem é que contrata o recenseador? Tem as opções aí, ó. O ACM, que é o gerente do posto, né? O ACS e o CCS. Quem desses três aí a pessoa que contrata o recenseador? O ACM você já sabe que é o gerente do posto, né? O CCS é a autoridade máxima do censo, viu? CCS. E o ACS é quem contrata o recenseador, viu? Que é quem vai ficar diretamente. O recenseador, ele é subordinado ao ACS, né? Tá certo? Então tá aí, ó, o manual aí, página 29, ó. Funções, ó, funções
Funções do ACS. Primeiro, treinamento e contratação dos recenseadores, ó. Viu? Apoio ao recenseador e supervisão do seu trabalho, tá certo? Então, a supervisão do trabalho do recenseador é o ACS, tá bom? E é quem contrata o recenseador. Quem contrata é o ACS. Beleza, pessoal? Isso aí é show, né? Isso aí é show. Então, turma, agora, até setembro, agosto, setembro, nós vamos toda aula fazer uma análise dos pontos estratégicos, pontos básicos do manual, que a gente acha que poderá gerar questões, né? Hoje nós vimos, né? Nós focamos hoje o quê? Focamos o conceito de, de endereço, né? Os elementos do endereço. Focamos o conceito de cômodo, né? Conceito de não cômodo, o que não é cômodo também, tá certo? Focamos também, tá certo? A função a morada principal, né? O conceito de residência principal, né? Domicílio principal. Focamos também, além do residência principal, nós focamos, tá certo? O conceito de morador, né? Conceito de morador, tá certo? Focamos também o gerente do posto, quem é o gerente do posto de coleta, tá certo? Que é o ACM, né? Focamos quem faz a contratação do recenseador, tá certo? Então, isso aí foram pontos estratégicos do manual. Por isso que eu numerei ali, ó. Eu numerei lá em cima, ó. Tá certo? Pontos básicos do manual do recenseador, número 1. Na próxima aula vai ser número 2, número 3, até setembro. Então, vocês vão chegar em setembro, pessoal, com o manual do recenseador na mão. São 25 questões que vão sair daí, viu, pessoal? São 25 questões que vão sair daí. Na próxima aula, nós vamos focar as questões da prova do último concurso de recenseador, que quem fez foi a Fundação Getúlio Vargas, né? Fundação Getúlio Vargas, viu? Nós vamos focar essa prova aí, retirando do manual de onde ele foi buscar, né? Aquelas questões, tá certo? Vai ser os pontos básicos do manual do recenseador número 2. Agora, turma, vamos passar para o nosso terceiro assunto, né? Vamos deixar a matemática para o último assunto. Ou vocês querem ver logo matemática, né? Vamos logo ver matemática, né? Vamos logo ver matemática, tá certo? Então, agora, que todo mundo tem medo de matemática, né? Todo mundo acha ruim focar matemática. Mas é importante, pessoal, a matemática é importante, viu? E muita coisa que tem na prova de matemática, vocês vão ver. É questão de interpretação. É só questão de interpretação, tá certo? Não exige muito cálculo, não exige muita matemática, não, tá certo? É só questão de interpretação, tá certo? Então vamos lá, vamos matemática agora. Vamos focar matemática agora. Depois a gente foca ética, para encerrar com ética, viu? Vamos agora focar matemática. Equações do segundo grau. Viu? Equações do segundo grau. Equações do segundo grau, viu? Equações do segundo grau é o assunto. Nós já vimos equações do primeiro grau, né, pessoal? Aquelas que o maior expoente é 1. Agora, o maior expoente é 2. Por isso, o nome, equação do segundo grau, viu? Então, quem vai dizer se é equação do segundo grau é o expoente, viu, pessoal? É o expoente da questão. O expoente da letra, né? Pode ser a letra X, pode ser a letra Y, pode ser a letra A, pode ser a letra N, né? Por exemplo, numa questão que caiu do concurso que houve agora, né? Para as outras funções sem ser de recenseador, caiu uma questão sobre a equação do segundo grau, em que ele chamava a variável, ao invés de x, ele chamava de n, viu? Mas, tá certo? A mais usada é a variável x, tá certo? Entendeu? Então, nós já vimos, pessoal, até agora, nós já vimos até agora. Os assuntos nós já vimos.
Outra coisa, pessoal, a partir da próxima aula, toda aula vai ter uma provinha com questões dos assuntos já vistos. Por exemplo, na próxima aula nós vamos fazer uma provinha com uma questão de porcentagem, uma questão de desconto sucessivo, uma questão de equação do primeiro grau, uma questão de perímetros e áreas de figuras planas, uma questão de problemas sobre triângulo, e uma questão sobre regra de 3, e uma questão sobre equação de segundo grau, viu? A partir da próxima aula. Toda a aula agora, nós vamos ter uma provinha com uma questão de um assunto já visto. Para vocês não esquecerem, né, pessoal? Então, hoje o assunto é equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Professor, por amor de Deus, me explique o que é uma equação do segundo grau. Turma, essa equação do segundo grau, tá bom? Ela tem três... todas as equações, elas sempre serão iguais a zero, viu? Sempre você vai ter igual a zero. E qual é o objetivo de você estudar a equação? Achar o valor da letra, né? Se for x, achar o valor do x, que a gente chama de incógnito, né? Se for um z, achar o valor do z. Se for um n, achar o valor do n. A maioria é o x, né? Então, o objetivo da equação é achar o valor do x, né? Achar o valor do x. Essa equação, ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. Professor de Deus, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se a equação é completa ou incompleta? É fácil, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá certo? Uma equação completa é quando ela tem, tá certo? Ela tem os três elementos aí. O elemento da variável x elevado ao quadrado, o elemento da variável x elevado a 1 e o elemento em que não há x. É como se o x fosse elevado a zero. Então, para estar completa, ela precisa ter esses três coeficientes aí. Que a gente chama coeficiente. Esse número que fica na frente da letra é coeficiente o nome, tá certo? Então, aí, ó, o primeiro coeficiente aí do x elevado ao quadrado é menos 7. A gente chama de A. Viu? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Do x elevado a 1, ou seja, o x que o expoente é 1, é o coeficiente B, que é o 6 aí. Viu? E aquele que não tem letra, é como se a letra fosse elevada a zero, é como se fosse o x elevado a zero. É esse 1 aí, é o elemento C, viu? É o elemento C. Então, tudo aí é igual a zero. Tá bom, pessoal? Professor de Deus, como é que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? Turma, um estudioso de matemática, um grande matemático chamado Bhaskara, ele inventou essa fórmula aí, tá certo? Para você achar o valor do x, tá bom? Aí, professor, isso não é complicado, não? Eu digo, é não, pessoal. É b elevado ao quadrado menos 4 vezes AC. Menos 4 vezes A vezes C. Então, você tem aí, ó, vocês viram naquela equação anterior, vocês viram os elementos aí, A, B e C, né? Tá certo? Viu? Vocês viram, né? Olha aí, A, B e C. Então, o discriminante, esse triângulozinho aí é chamado discriminante, essa letra grega aí, tá certo? Então, daquela equação lá que vocês viram, tá certo? Para você achar o valor do discriminante, é b elevado ao quadrado menos 4 vezes AC. Vocês viram lá que o A era menos 7 e o C era 1. Então, 4 vezes 7 vezes 1. Ok? Aí o valor do discriminante, o 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Menos 4 vezes menos 7 dá mais. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 1 é 28. Aí ficou 36 mais 28, que é igual a 64. Então, o discriminante é 64, tá certo? O discriminante é igual a 64. Professor de Deus, como é que a gente acha agora o valor de x, o valor da raiz? Essa fórmula aí, pessoal. Essa fórmula aí, quem inventou foi um estudioso chamado Bhaskara. Bhaskara. É menos b, mais ou menos, raiz do discriminante. Vocês não acabaram de achar o valor do discriminante? Não acabaram?
Não foi 64 que vocês acharam? Então é só substituir, tá certo? Onde tem B aí, vocês colocam o valor dele, que é 6, né? Menos B, aí o 6, né? Aí você lá, mais ou menos aí, raiz de 64. E no denominador é 2 vezes A, né? 2 vezes A. No caso lá, o A era menos 7, então é 2 vezes menos 7, que dá menos 14. Tá certo? Então a raiz, o valor da raiz, o valor de x, ele assume dois valores, né? Ou seja, menos 6, menos 8 dá menos 14. Dividido por menos 14 dá 1. Tá aí, ó. Dá 1. Tá aí 1. Tá certo? E o outro x, tá certo? Você vai considerar agora, esse sinal do meio aí, ao invés de menos, você vai considerar mais. Menos 6 mais 8, que vai dar quanto? Menos 6 mais 8. Sinal do maior fica, né? Vai dar o quê? Vai dar 2 dividido por menos 14. Que é a mesma coisa de 2 dividido por menos 14, é a mesma coisa de 1 sétimo, porque você divide em cima e embaixo por 2, né? Cima e embaixo por 2. Aí fica menos 1 sétimo. Então tá aí as duas raízes. Uma é menos 1 sétimo e a outra é 1. Viu, pessoal? Então o objetivo, se perguntarem a vocês, qual é o objetivo, professor, de resolver uma equação de segundo grau? É achar o valor do x. É só isso, tá certo? Agora, turma, vamos ver as equações incompletas. As equações incompletas é quando um dos elementos não existe. Por exemplo, ó, nessa equação aí faltou o elemento C. Ó, o C aí é 0. Viu? Então, ó, ficou x elevado ao quadrado menos 3x igual a 0. Aí faltou o elemento C, né? O C aí. Então, o A aí é 1. Quando não tem nenhum número, é 1, viu, pessoal? Aí é x elevado ao quadrado, na frente do x não tem nada. Quando não tem nada, é 1. Então, o A aí é 1. O que é que está na frente do x agora? É o menos 3, é o B. E o C, não existe o C, é 0. Tá bom? Quando a equação é incompleta, como é que se resolve? Tá certo? Você coloca o x em evidência. Ou seja, você divide. Você bota o x, abre um parênteses e bota o x na frente. x2 dividido por x dá x. Viu? Aí bota dentro do parênteses lá, x. Menos 3x dividido por x, cancela x com x, fica só menos 3. Tá aí, ó. Então, quando você põe em evidência, fica x vezes x menos 3. Aí, para dois fatores dar zero, um dos dois é zero, né? Um dos dois fatores é zero. Então, você bota x igual a zero e x menos 3 igual a zero. Passando o menos 3 para o outro lado, fica x igual a 3. Então, as equações aí dessa equação incompleta, o valor do x dessa equação incompleta é 0 e 3. 0 e 3. Essa equação é incompleta, viu, pessoal? Incompleta. Porque completa é quando tem aqueles três elementos, né? Tá certo? E, pessoal, ainda mais um caso de uma equação incompleta. Viu? Agora, x2 menos 81 igual a zero. Quem é que faltou aí nessa equação? Faltou o elemento do meio, né? Faltou o x, tá certo? Tem o x elevado ao quadrado e tem o c, que é o 81. Mas não tem o do meio, né? Que é o b, que é o elemento x, não tem. O b aí é igual a zero. Aí ficou o quê? Ficou x elevado ao quadrado menos 81 igual a zero. O que é que você faz aí nesse caso aí? Viu? O que você faz aí? Você passa o menos 81 para o outro lado. Viu? Passa o menos 81 para o outro lado. Trocando, né? Ele era menos ali, ó, passou mais, tá certo? Então ficou o x igual a mais ou menos raiz de 81. Raiz de 81, vocês já sabem que é 9, né? 9 vezes 9, 81. Então, x é igual mais ou menos 9. Ou seja, o x é igual a mais 9 ou x é igual a menos 9. Ou seja, uma raiz igual, duas raízes iguais com sinais diferentes, né? Com sinais diferentes, ok? Professor, isso não é difícil, não? É não, pessoal, não é difícil, não. Olha, na próxima aula,
nós vamos resolver uma prova, a última prova, tá certo? Do concurso do IBGE, quando tem duas questões sobre a equação do segundo grau, viu? Duas questões sobre a equação do segundo grau. Nós vamos passar para vocês resolverem, viu? Tá certo? Eu vou também, pessoal, a partir de agora, colocar questões, uma simples, outra um pouquinho mais complicada, no grupo, viu? Lá no WhatsApp, no grupo, tá bom? Vou sempre colocar uma questãozinha lá, das alternativas, tá certo? E dar um tempo para vocês resolverem, tá certo? Sobre todos as quatro disciplinas. É isso aí, pessoal. Falta agora somente, para encerrar a jornada de hoje, falta somente o quê que está faltando? A disciplina ética, né? Falta só a disciplina ética. Então, vamos lá na ética, para a gente encerrar, né? Para a gente encerrar, nós vamos agora na ética. Hoje nós vamos focar as vedações ao servidor público. Turma, nós já vimos, o que nós já vimos de ética já. Nós vimos na primeira aula regras deontológicas, a segunda aula, deveres do servidor, a terceira aula, vedações do servidor, na quarta aula, comissão de ética, na quinta aula, mutirão do código de ética, e depois nós vimos, na sexta aula, Lei 812, artigo 116, e hoje, na aula 7, nós vamos ver Lei 8.112, artigo 117. Turma, o artigo 117 fala das proibições ao servidor público. Professor, nós não já estudamos isso no Código de Ética? Com certeza, pessoal, mas agora nós vamos... O concurso, ele bota o Código de Ética e bota a Lei 8.112. São dois assuntos iguais, mas de fontes diferentes. Então, nós temos que ver para não correr o risco de aparecer uma questão no concurso e a gente não saber responder, certo? Então, nós vamos ver aquelas mesmas coisas que nós vimos no Código de Ética, nós vamos ver agora pelo lado da Lei 8.112, viu? Que é o artigo 117, das proibições do servidor público. Vamos lá, para a gente encerrar. Vamos encerrar com as proibições do servidor público, tá certo? As proibições do servidor público. Professor, nós já vimos isso no Código de Ética. Tudo bem, mas agora é o caminho da Lei 812, viu? Agora é o caminho da Lei 812. Primeiro, artigo 117. Nós vamos ver logo agora 5 itens desse artigo. Nós vamos ver o item 1, que trata da ausência do servidor, o item 2, que trata do acesso a documentos, o item 3, que trata de recusar fé em documento público, e o item 4, execução do trabalho, e o item 5, proveito pessoal. Eu botei só uma palavrinha aí para servir de manchete. Agora nós vamos na própria lei, Aqui um resumo da própria lei. O que é proibido para o servidor público? Né? O que é proibido ao servidor público, pessoal? Primeiro, é proibido ao servidor público ausentar-se do trabalho, né? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe, tá certo? Aqui está só um resumo. Então, ausentar-se do serviço. Segundo, o que é proibido ao servidor público? Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, ou seja, o chefe dele lá, qualquer documento ou objeto da repartição pública. Não pode retirar, tá certo? Não pode retirar. Terceiro, professor, nós já vimos isso lá no Código de Ética? Já, mas agora é pelo lado da Lei 8.112, viu, pessoal? Vocês estão vendo de novo, tá certo? Estão vendo de novo, pelo lado da Lei 8.112. Terceiro, recusar fé em documento público. É proibido recusar fé a documento público. Viu? Não pode chegar uma pessoa com um documento público no balcão e você recusar colocar fé naquele documento, tá certo? Quarto, opor resistência ao andamento de um processo, viu? Você opor resistência injustificada, né, ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, tá certo? E
você terminar desse aí, vai para o item nono. Professor, por que pulou do item 4 para o item nono? É porque não entra no concurso os outros itens, tá certo? As outras itens passou para o item 9. Valer-se do cargo para proveito pessoal. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Ou de outra pessoa, em detrimento da dignidade da função pública. Função pública é o bem comum, né, pessoal? Não é o interesse pessoal, né? Tá certo? Visto esses 5 itens aí, vamos para mais 5 itens. São 15 itens, tá certo? Proibições. Agora você vai ver que não pode exercer o comércio. O servidor público não pode exercer o comércio. Não pode ser procurador de outra pessoa. Não pode receber propina. Não pode receber comissão, né? Receber comissão de Estado estrangeiro, né? Tá certo? E não pode praticar usura, né? Emprestar dinheiro a juros, não pode. Tá certo? É proibido. Então tá aí, ó. Artigo 17, ao servidor é proibido participar de gerência, ó, caiu no último concurso aí. Participar. No último concurso perguntou se um servidor público podia ser gerente de uma padaria. Não pode. Não pode, pessoal, ser gerente de uma padaria. Não pode o servidor público, viu? O servidor público, tá certo? Ele não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio não pode, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Tá certo? Outra proibição do servidor público: atuar como procurador ou intermediário. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, isso aí nós já vimos, né? Receber propina, tá certo? Aceitar comissão, emprego ou pensão. Isso aqui, pessoal, de Estado estrangeiro, viu? Isso aqui de Estado estrangeiro. Você não pode aceitar comissão, emprego ou pensão de um Estado, de um país estrangeiro, tá certo? Praticar a usura. Agora, as últimas proibições. As últimas proibições. Então, é você fazer trabalho particular, trabalhos estranhos ao serviço, né? Tá certo? Ao cargo, tá certo? Fazer atividades incompatíveis, né? Ao seu emprego, tá certo? Tá bom? Ainda você não pode, tá certo? Aí exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o seu trabalho, né? Tá certo? E você não pode recusar atualizar seus dados cadastrais, viu? Os dados cadastrais. Você não pode recusar sua ficha pessoal, você não pode recusar atualizar ela. Porque a repartição pública fica pedindo, né? Eu sou servidor público, né? O Instituto Federal fica me pedindo para eu atualizar, ele manda lá um formulário para eu atualizar, se mudou de endereço, se mudou isso, aquilo, eu tenho que atualizar meus dados. Eu não posso recusar atualizar meus dados, tá certo? Entendeu? Então, olha aí o que é que diz o item. Artigo 17, o item 15 aí, ó. Proceder de forma desiduosa. Vocês sabem o que é proceder de forma desiduosa? O que é? Desídia. Vocês sabem o que é desídia? É preguiça, pessoal. O servidor público não pode ser preguiçoso. Não pode. Não pode ser preguiçoso. Tá certo? Utilizar pessoal ou recursos em atividades particulares. Já tinha dito isso, né? Lá no Código de Ética já tinha dito isso. Mas agora é um item da Lei 8.112, tá certo? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao seu trabalho. Não pode. Não pode, viu? Viu? De jeito nenhum, viu? Exercer atividades incompatíveis com o seu emprego de servidor público, você não pode exercer, tá certo? E recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, viu? Tá certo? Então tá aí, pessoal. Vamos agora ver umas questõezinhas de banca, né? Aqui, ó. Ausência do país por 31 dias, tá certo? Gera o quê? Suspensão, demissão, censura, advertência, né? Então, pessoal, isso aí, se você se ausentar da sua repartição por mais de 30 dias, você fica sujeito à demissão, tá certo? Lembre-se que lá na comissão de ética não tem o poder de demissão. Olha aí uma diferença aí, viu, pessoal? Agora é a lei 8.112. Agora é a lei 8.112. Aqui pode acontecer a demissão do servidor. Lá na comissão de ética só pode a censura, né? Só pode a censura, tá bom? Vamos ver mais uma questãozinha aí, ó.
Ó, não é penalidade. Olha aí, não é penalidade. Dessas 4 coisas aí, 3 são penalidades. E uma não é penalidade. Lembre-se que em aulas passadas nós já falamos disso aí. Nós já falamos disso para vocês. Exoneração não é penalidade, viu? Exoneração não é penalidade. Advertência é penalidade, suspensão é penalidade, demissão é penalidade. Exoneração pode ser a pedido, tá certo? O servidor pode pedir para a sua exoneração. Passou no concurso melhor, aí pede a exoneração do IBGE. Passou no concurso melhor, pede a exoneração, tá certo? Não quer mais fazer, não quer mais trabalhar naquela repartição, pede a exoneração, entendeu? Então, a exoneração é um desligamento do serviço público, não é uma punição, viu? Não é uma punição, é exoneração. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. A nossa mensagem aí, ó, ainda tem uma aqui, ó. A banca CESP, essa questão aqui, ó. Acumulação ilegal, tá certo? A acumulação ilegal, tá certo? A pessoa acumular 2 ou mais funções sem ser permitida em lei. A punição é demissão, viu, pessoal? Viu? Nós vamos tratar isso aqui da Lei 8.112, na próxima aula nós vamos tratar desse item, acumulação, viu? Eu sou um exemplo disso aí, de acumulação. Eu acumulo 2 funções, mas a lei permite, viu? Eu fui técnico, me aposentei como técnico, e agora vou me aposentar como professor. A lei permite. Uma aposentadoria como técnico e outra como professor, viu? Não pode, 2 aposentadorias de técnico, não pode. Desde que, se for na área de saúde, pode, viu? Na área de saúde, um médico, um enfermeiro, pode, tá certo? Então, vai ser futuro assunto nosso, viu? Da Lei 8.112, tá certo? A acumulação de cargos, tá bom? Vamos falar disso aí no futuro. Então, a penalidade para quem acumula ilegalmente 2 ou mais cargos é a demissão, viu? A penalidade é a demissão. Tá ok, pessoal? E é isso aí, pessoal. Ó, por hoje, ó, vimos bastante informação, não foi? Hoje nós vimos bastante informação, tá certo? Bastante informação. Vocês saíram daqui com muita informação, tá certo? Agora, pessoal, é aquilo que eu digo, ó, nem que seja pouquinho, viu, Rayane? Nem que seja pouquinho, mas todo dia tem que estudar. Tá certo, Maria? Todo dia tem que estudar. Nem que seja um pouquinho, mas tem que estudar. É isso aí, pessoal. Uma boa tarde. Fiquem com Deus no coração. Até a próxima!